Olá! Hoje eu vou falar de ego ferido, quais são as coisas que ferem o ego de uma pessoa e até o que é um ego ferido e como as pessoas costumam reagir a isso. Eu acho que um ponto bastante importante para a gente começar essa conversa é falar que não cabe a ninguém julgar o que fere o ego de uma pessoa ou não. Daí a gente já pode começar a entender, pode começar a falar do que é então um ego ferido. Ego ferido é quando a autoestima da pessoa, a autoimagem foi abalada. Quando acontece alguma coisa, quando alguma coisa dá errado e a pessoa não se vê mais como antes, ela começa a perceber que tem ou imaginar ou achar que tem alguma coisa errada com ela, que ela não é mais aquela pessoa, ela não sente mais orgulho dela mesma, ela não olha mais no espelho e fala, pô, que legal, você é bacana. Isso quebrou. E quando quebra, a pessoa reage ou de algumas formas que pode ser bastante ruins para ela mesma e outras que são ruins para quem está perto dela, porque os vínculos vão se rompendo, as relações ficam estremecidas. Então eu quero conversar sobre isso com você hoje, né? Que tipo de coisa que pode dar errado na vida de uma pessoa, que às vezes pode ser uma situação que ela se sentiu meio embaraçada, ficou toda sem graça, ou se sentiu desvalorizada. São aquelas situações que numa linguagem popular a gente fala que feriu o ego. Claro que não existe esse diagnóstico num consultório, o diagnóstico está lá que tem ego ferido, não. Essa é uma linguagem que a gente usa aqui no dia a dia e normalmente usa de uma forma meio pejorativa, meio julgando a outra pessoa, né? O que aconteceu com a pessoa? Tá com o ego ferido, como se a pessoa não tivesse direito de reagir, de sentir, de ter a autoimagem destruída, né? E agora está num outro momento aí de autopercepção. Vamos falar sobre isso hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você exemplos de situações, de assuntos, de temas com os quais você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, se trabalhar, se conhecer melhor. Eu mesma não atendo, apresento minha equipe, o link do site está aqui, pelo WhatsApp aqui, bem mais prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, para o presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online, para qualquer lugar. Então vamos para essa lista aqui de exemplos de situações que pode ferir o ego de uma pessoa. Críticas pessoais. Comentário negativo pode ser até uma crítica construtiva, se ela for mal interpretada, se ela for mal recebida, se ela for mal percebida, vai dar uma abalada na pessoa. E você vai perceber que dessa lista aqui que eu vou falar, cada situação, ela é tanto mais sensível conforme o histórico de vida dessa pessoa já teve situações que já foi abalando aí ao longo do tempo. Então, uma pessoa que já passou uma vida, principalmente com pessoas significativas, importantes da vida dela, criticando, julgando, dizendo sempre que ela está errada, está feia, está torta, não está bom. E ela não consegue se construir, se entender. Então, peraí, então como é que é estar legal? Que sempre faz uma coisa, alguém critica, faz outra coisa ao contrário, ou vem outra pessoa critica também. Se a pessoa passou por isso por muito tempo na sua vida, e principalmente se passou com pessoas que são importantes para ela, principalmente as pessoas que ela ama, que ela mais conta, que ela mais espera. Se vier dessas pessoas, a pessoa tende a ter, pode ser que tenha, uma fragilidade maior ao longo da vida com outras críticas vindo de outras fontes, de outras pessoas. Uma pessoa com uma construção mais forte, com uma base mais forte, não de elogio, que aí as pessoas pensam assim, eu vou criar meu filho, ou eu vou me construir, uma pessoa assim forte, resistente à crítica. Então eu só vou me autoelogiar ou só vou elogiar o meu filho para que eu não tenha uma sensibilidade à crítica, para que isso não seja... Não funciona bem assim, porque se você só elogiar, você vai estar mimando, vai estar fazendo uma pessoa acreditar que ela é melhor do que realmente ela é, que ela faz mais do que realmente ela faz, e aí a pessoa vai esperar do mundo coisas que não vêm naturalmente por aquele caminho, né? Você sendo um folgado que não faz nada por você, que espera tudo dos outros, os outros não vão fazer. E aí a pessoa vai ficar brava, vai ficar chateada, vai ter uma autoimagem, um ego ferido também. Fala assim, poxa, pera lá na minha casa,
Todo mundo fazia tudo para mim, todo mundo me elogiava, todo mundo dizia que tudo que eu fazia era lindo, bacana, maravilhoso, e agora o mundo não concorda? Agora o mundo acha que eu não estou fazendo só coisas legais? Então, o caminho não é esse, não é só se autoelogiar, só dizer que você é bacana, porque uma hora a realidade bate. O contraponto para a crítica negativa é se conhecer, é saber até onde você vai, é saber que tudo bem se nem sempre der tudo certo. Eu estive conversando com uma criança esses dias que ela estava reclamando do quanto que a professora corrige ela na frente dos outros. Eu falei assim, poxa, mas pera lá, isso é a função do professor. Ela precisa criar uma resiliência, uma resistência de ouvir que se a pessoa está lá para isso, para ensinar. Então apontar que, olha, isso que você fez não está ainda correto, vamos fazer de novo para ver se a gente consegue melhorar. Isso não é uma crítica, isso não é uma depreciação, isso é um processo normal. Então entender isso, saber o que está acontecendo, que de fato que as pessoas estão falando, que é para me desmerecer, ou se de repente é uma coisa que a pessoa é bom para mim, e se eu falar, pô, legal, obrigada, isso que você falou, a gente toca a vida de uma forma mais forte e resistindo. De vez em quando vão falar alguma coisa que não vai cair muito bem, mas você vai falar assim, não, mas eu sei quem eu sou, eu sei que essa pessoa está falando, não precisa me afetar dessa forma. Né? E por esse caminho a gente vai para os outros itens. Rejeição social é um deles e é bastante forte. Ser rejeitado por amigo, colega, parceiro romântico, um relacionamento que é rompido no repente fere bastante o ego, porque a pessoa passa a sentir, pera lá, eu me considerava uma pessoa legal, bacana, para os outros gostarem, para os outros estarem do meu lado. De repente alguém não gosta, né? Dá um chute aí no ego bem dado. Fracasso profissional, a pessoa não consegue atingir as metas dela, ou ela foi demitida, ou o chefe não deu feedback tão positivo assim, não veio falando, nossa, tudo que você faz foi bacana, parabéns, e vai falar, oh, faltou, né? Ficou a desejar esse serviço aqui que você fez. Dá uma ferida no ego. Dá uma desestrutura, dá uma sensação de será que nunca eu vou conseguir? Aí é que vem a importância da pessoa se fortalecer e encontrar caminhos para fazer as coisas que são legais para ela. O outro é comparação com os outros, ficar se comparando e sentindo que não está à altura dos outros. Sempre vai ter gente melhor que você? Vai. Sempre vai ter gente pior? Também. Mas aí é aquele caminho que já quem vem me assistindo já me ouviu falar. Eu não acho que o caminho de você se comparar com quem não está tão bem quanto você, deve servir de alívio para você. Ah, eu queria com essa idade já estar com uma profissão X, com um cargo Y, com um salário assim, e não tô. Ah, mas tem gente que está bem pior, tem gente que não conseguiu nem... Eu acho que você ficar feliz porque o outro está mais lascado que você não é uma coisa que preenche o coração da gente. Você tem que falar, poxa, que pena que essa pessoa não conseguiu. Mas isso não significa que tá tudo bem eu não ter conseguido, que eu vou festejar, falar, não, tem gente pior. Não, continua no seu caminho de atingir as suas metas, mas sem se desmerecer dessa forma de achar que se você não conseguiu agora, que não vai conseguir nunca, que nunca vai dar certo. Não, se você não conseguiu até agora, dá uma olhada, tem outra coisa que eu posso fazer? Ou será que o caminho é parar de tentar esse caminho? Será que o caminho é pegar e falar assim, não, ok, né? Tô feliz, isso aqui pra mim tá bom. Quantas vezes eu já não encontrei, não relacionei com pessoas, não conversei com pessoas que recusaram promoção. Eu falei assim, eu não quero essa promoção. Vai aumentar um pouco o salário, mas vai aumentar muito mais o serviço, a responsabilidade, a cobrança. Não é nem justo. Né? Então, eu não quero ser chefe, eu tô bacana. Opção de cada um. Entender, não estou nem dizendo que essa é a melhor opção, estou dizendo que a gente respeitar as opções até dos outros, a gente aprende a se respeitar nas suas próprias opções e saber que você tem escolhas. Estando tranquilo com a sua escolha, tá legal. Traição, descobrir traição é uma coisa que dói, né? Dá uma baixada na autoestima, a pessoa começa a olhar no espelho e falar, mas eu tô feia, eu tô gorda, eu tô magro, eu tô... Enfim, e fora a parte física também, eu não sou tão legal, eu não sou tão inteligente, eu não sou... Porque na traição passa essa ideia de que se a pessoa me trocou por outra, a outra é melhor do que eu. Às
Às vezes a pessoa só trocou por outra porque a outra é diferente, porque o momento dele mudou, ele agora busca outras coisas, ou a pessoa só te trocou por outra ou por outro, porque o caráter dela não é tão bacana assim, né? E, infelizmente você não tinha percebido ainda, e ela não conseguiu negociar ou conversar, se colocar diante desse combinado que vocês tinham de vamos ser exclusivos, ela não conseguiu chegar e falar assim, olha, não tem mais como continuar contigo, não, ou pode falar ou não, que agora os olhares dele ou dela voltaram para outro lugar, porque isso é o mais honesto. Também vai doer, também vai ser uma rejeição, mas a gente, na hora que a gente entende que as pessoas não trocam a gente só por um defeito, ou se trocar por um defeito, a pessoa te trai, nada justifica a traição. Para mim não, você tem um combinado, esse combinado tem que ir até o fim. Se a pessoa se apaixonou por outro, ninguém é proibido de se apaixonar por outro. Pode se apaixonar, mas rompe primeiro o relacionamento onde estava, aí você vai tentar. É que tem gente que não gosta de arriscar, né? Eu vou romper esse relacionamento, eu vou pro outro, aí o outro não dá certo também, fico sem nenhum, aí a pessoa quer garantir, aí é caráter, né? A pessoa quer garantir alguma coisa. Mas tudo isso você percebe que até você descobrir quem é essa pessoa com quem você tá e de repente perceber que você não quer esse tipo de gente na tua vida, tudo isso é crescimento. Pode ser doloroso, tô dizendo que não dói não, mas tudo isso é crescimento, tudo isso é você sabendo quem é você aí na história. Ridicularização é outro item, esse item é alvo de piada, de zombaria, de bullying, e que é outro caminho por onde as pessoas vão se reduzindo a avaliação que tem de si mesmo, né? Se zombo de mim é porque realmente eu devo ser meio bobo, meio tonto, meio isso, meio errado, meio incompetente. Só que em bullying, a gente já sabe, o problema não está em quem foi ofendido, o problema está em quem ofende. É essa pessoa que é insegura, que é incapaz de se manter na sua percepção, então ele precisa se sentir superior rebaixando o outro. Ele não consegue só se sentir bem com ele mesmo pelo que ele é. Às vezes ele se sente muito mal, então ele precisa baixar o outro para entrar no nível que ele se sente. Às vezes nem é uma pessoa, mas enfim. Fracasso nas metas, né? A pessoa, ela tem objetivos, sabe aquelas coisas de fim de ano? Estamos chegando lá, daqui a pouco começa, né, as propostas. Vou perder peso, vou parar de fumar, vou ser promovido, vou fazer isso, vou comprar tal coisa. Daí, de repente, não consegue. Aí a pessoa fala, se eu não conseguir, é porque eu sou uma péssima pessoa, porque outros conseguem. E lá vem de novo a comparação. Você vê como se interrelaciona um item com o outro? Aí a pessoa fica com o ego ferido por achar que ela não é tão boa assim, quando muitas vezes não é verdade. Muitas vezes são oportunidades, são circunstâncias. E, como eu sempre falo, mas se tiver alguma coisa da sua parte que você precisa fazer, que você fala, não, eu preciso mudar em mim para atingir minhas metas, eu vou ser mais persistente, preciso aumentar a minha persistência, preciso aumentar o meu empenho, preciso aumentar a minha informação, preciso saber mais sobre, por exemplo, uma promoção. Talvez, se você aprender mais sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre como executar, como fazer as planilhas que precisam, como não, talvez seja isso que esteja faltando. Não sei, é questão de cada um avaliar e olhar se é alguma falha em você que você precisa dar uma aprimorada, ou se é alguma coisa injusta que realmente não depende de você. Mas você percebe que a hora que você entra num acordo com você mesmo de eu estou entendendo o que está acontecendo, a ferida no ego, ela acaba perdendo sentido. E já que eu falei em comparação, rede social é uma maravilha para isso, né? Olhar a vida dos outros no Instagram, aí eu não sei nem o que aconteceu esses dias mesmo, que minha filha, ela estava bem naquela situação, ela filmou, fotografou alguma coisa, ela não tem rede social, mas ela fotografou para registro dela e logo em seguida ela desfez ali todo o cenário, tudo aquilo, não lembro o que era, mas é muito comum, essa é uma cena comum, a pessoa está num lugar, abre aquele sorriso, tira a foto, daí fecha a cara, tá triste, amargurada pra caramba, e aí quem assiste fala, nossa, que vida bacana que essa pessoa tem, tá sempre alegre, tá sempre feliz, tá sempre coisas bonitas atrás dela, e tem alguns influencers, vamos chamar assim, alguns canais que eu sigo,
que são até de comédia, que é até de faz parte da piada, a pessoa sempre colocar um cenário atrás dela muito bonito, muito interessante. Às vezes é uma sala de estar, às vezes é uma cozinha, às vezes é um ambiente externo. Mas você lendo os comentários, você vê que tem quem não percebe que aquilo é um chroma key, uma montagem, é um fundo de uma imagem que a pessoa, num lugar onde ela nunca teve na vida. E as pessoas ainda estão achando aquilo maravilhoso, bacana, estão acreditando que aquela é a realidade da pessoa. Essas que eu sigo não é ideia, não é a ideia, não é o objetivo de enganar ninguém, tanto é que até mostra, a pessoa nem faz uma coisa de tanta qualidade, que é meio que para mostrar mesmo, ó, esse fundo aqui é falso. Mas tem os que fazem, e aí tem os que se encantam e se sentem mal consigo mesmo porque não conseguem ter aquela vida. Vocês já sabem, isso é muito falado por aí. Falha de relacionamento, quando tem um divórcio, quando uma amizade termina, quando tem uma briga familiar. Aliás, eu tenho vários comentários nas minhas redes, tanto no Instagram como aqui no YouTube, de pessoas se lamentando e perguntando muito com relação ao término de amizade, né? A amiga ou amigo que de repente não quer mais falar, que de repente agora está em outra, está fazendo outra coisa, se sentindo muito mal. Se sentir mal com o término de uma amizade, de novo, é puxar para si a responsabilidade, o quanto que ele não é legal, não é bacana o suficiente para ter amizade com essa pessoa, e essa pessoa entra no caminho da rejeição, essa pessoa rejeitou ela, acaba com a autoestima. E desapontar alguém também acaba com a autoestima. Se você decepcionar uma pessoa e perceber essa dor no coração dela por alguma coisa que você fez, por um lado tem um lado legal, que você tem essa sensibilidade, você está percebendo o quanto que você afeta as outras pessoas, mas também dá uma mexida boa na autoestima, de poxa, quem eu sou, o que que eu fiz. Mas quando a pessoa está nesse ponto, tem aquele caminho legal, o que que eu fiz, tem a próxima pergunta, que é o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer para me retratar? O que eu posso fazer para não ser mais esse tipo de pessoa daqui para frente? E respostas, como é que as pessoas agem tendo um ego ferido? Esse vídeo vai ser longo. Muitas pessoas ficam na defensiva, ficam se justificando, ficam tentando colocar o ponto de vista dela, mesmo quando tem alguém falando uma crítica construtiva, falando uma coisa legal para ela, ela continua se defendendo, aí ela quer botar um anteparo, uma coisa que ela não vai absorver mais nada do mundo, porque meio que ela já estressou, o que o mundo está me passando está me doendo, então daqui para frente eu só me defendo, não deixo mais ninguém me afetar, o que também não ajuda. Você vê pessoas com quem, quando você vai conversar, enfim. Ou então a negatividade, aquela coisa de achar que não tem mais solução, não tem mais saída. Também pode ser uma autoproteção, de não quero mais ser afetado pelas coisas do mundo. Ela se sente menos exposta, menos vulnerável, sendo negativa. É aquela coisa, se eu pensar o pior possível, nada de pior mais vai acontecer, porque eu já pensei o pior possível, então estou preparado. E às vezes não funciona. O isolamento, a pessoa fala assim, não, já me lasquei, já fui rejeitado, não quero mais, né? Não vou conversar com ninguém, não vou para festa, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui na minha. Também proteção, você vê que tem muito a ver com proteção. A reação do ego ferido normalmente é muito uma tentativa de proteção, de não me fira mais, mundo, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando, né? Ou a agressividade, ao invés de ficar na defensiva, ela vai para o ataque, ela se torna hostil, se torna vingativa, se torna aquela pessoa que quer devolver para o mundo. O mundo me fez mal, agora eu vou fazer mal para o mundo. A busca de validação é um outro caminho. A pessoa que, quando se sente mal, ela, para não se sentir mais tão mal assim, ela fica buscando de outras pessoas que a elogiem, que falem coisas boas dela, ela se torna uma pessoa carente, uma pessoa dependente. E o dependente, ela não está contando com ela mesma para se entender, para se fortalecer. Ela conta que os outros a fortaleçam. Só que isso nunca funciona. Como não funciona, ela continua pedindo mais, insistindo mais e vira uma bola, né, que cresce, não termina nunca. Ou então a pessoa cai na autocrítica excessiva, ela duvida da própria habilidade, ela é muito insegura com o que ela pode fazer, com que
possivelmente vai dar certo. E o último item que eu acho mais legal, a pessoa pode reagir ao ego ferido com resiliência. Ela pode buscar a oportunidade de crescimento, buscar a oportunidade de aprendizado quando alguma coisa deu errado, quando alguém fez ela se sentir muito mal, ou quando ela mesma fez alguma coisa na qual ela se sentiu muito mal, a pessoa usar essa experiência para fortalecer a autoimagem, para falar assim, bom, vamos ver, isso aqui não deu certo, vamos fazer diferente, vamos por outro caminho, vamos se conhecer para saber o que você tem de verdade lá no fundo, ou o que você pode fazer para, de fato, de uma forma verdadeira, se bloquear contra os ataques que não sejam essas defensivas aí falsas que não funcionam. O que você pode, o que é o quê? É autoconhecimento, é você ter toda a certeza. Quem que eu ouvi falar uma vez, eu acho que é uma frase da Rita Lee, saudosa Rita Lee, que ela falava alguma coisa, que é uma frase que é boa ou ruim, né? Que ela falava que a autocrítica dela era tão grande que ela ficava de boa com qualquer outra crítica, qualquer coisa que viessem falar para ela, ela falava, isso aí é fichinha, eu já pensei coisas até bem mais profundas e importantes a meu respeito do que essa pessoa está falando. Só que pela forma segura que ela falou, me deu muito a impressão que essa autocrítica que ela dizia que ela tinha não era um autodesmerecimento, que ela já se colocou tanto para baixo que podem vir colocar lá para baixo, que não vai fazer mais efeito nenhum, não. A autocrítica, assim, ela tem uma autocrítica, ela sabe quem ela é, ela sabe até onde ela vai. Então, se alguém falar alguma coisa, se alguém virar para mim e falar assim, você é azul, eu vou falar, não vou discutir, né? Vou perder tempo com essa pessoa, não sou azul. Então, o autoconhecimento é isso, é você ter essa ideia mais firme a seu respeito, que você se abala muito pouco, é como se as pessoas viessem te falar que você é azul. Eu estou pensando nas pessoas que pintam o cabelo de azul, não tem nada a ver com isso. É só um exemplo de uma coisa bem absurda. Percebe como é importante a gente se conhecer, a gente saber quem a gente se fortalecer? Muitíssimo importante. Sozinho está difícil, se você quiser pensar no psicólogo e escolher um desta equipe, fique à vontade, entra no caixa de descrição, tem o link para o site, aqui tem o WhatsApp que eu deixo o tempo todo, aqui não, eu acho que fica aqui, o WhatsApp que fica o tempo todo durante o vídeo, e vai ser muito bem recebido. Obrigada!